E para falar mais sobre esse grande movimento político, na última sexta-feira nós conversamos com o professor e também historiador Glauco Riccieli. Acompanhe. E estamos de volta com o Manhã News. E agora nós vamos falar sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Nós vamos conversar com o professor e historiador Glauco Riccieli Prado. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Professor, explica pra gente o que é, então, a Revolução de 32. Então, a Revolução foi uma guerra civil em terras brasileiras, né? Foi um grande marco. Ela durou 3 meses. Esse tempo curto teve um impacto que causou aí durante o Brasil mudanças econômicas, mudanças políticas. E para a cidade de Mogi foi importante porque houve uma participação enorme da cidade, uma comoção. Então, em vários aspectos, né? O início dessa revolução foi com os objetivos seguintes, né? O povo paulistano estava descontente com as ações políticas do governo Vargas. Então, o governo Vargas entrou através de uma revolução, modificou a concepção de economia, o café estava em ruínas, colocou algodão, colocou o bicho da seda, várias outras formas de economia, e agora, com isso, o paulista saiu perdendo. Então, o paulista estava querendo o quê? Que o governo Vargas mudasse suas posições e desse a chance para São Paulo governar o Brasil, não mais Vargas governasse durante os 2 primeiros anos, de 30 até 32, como foi os 2 governos dele. No caso inicial, então, os paulistas começaram manifestações diversas, né, em áreas de São Paulo, no centro, né? E no dia 23 de maio foi a maior manifestação, que houve a morte de 4 estudantes, né? Então, Miragaia, Martins, o Drauzio e o Camargo, o MMDC. Desses 4 jovens em diante, foi aí uma morte, né? Então, ficaram como mártires dessa revolução. E partindo do dia 9 de julho até dia 2 de outubro foram vamos pôr assim, as datas de batalha, né? Os locais mais confrontantes aí, né? Agora, professor, as pessoas eram convocadas a lutar nessa guerra? Não. Não. Isso que é curioso. Eles eram voluntariamente. Entendi. Então, os voluntários, né, igual nós temos a Rua Mogi, né, voluntário Fernando Pedro Franco. Sim. Ele se voluntariou ali, colocou à disposição para o bem do Estado. É um jovem, você tem ideia, né? Então, como vários outros por aí. Eu conheci um senhor aqui na cidade de Mogi, que o seu Tavares, né, ele já está com 90 e poucos anos de idade, e que ele mesmo era carioca, chegou em São Paulo no mês da Revolução e foi lutar contra o seu povo carioca, do lado de São Paulo. Hoje ele mora na cidade, tem aí uma memória até que bem lúcida, né, lembrando esses fatos da Revolução. E quais foram as principais reivindicações desse movimento e teve muita adesão ao movimento, assim, já que era voluntário, o pessoal era voluntariado no movimento? Então, era voluntário, mas as reivindicações eram quais? Primeiro, o voto aberto. Então, o voto para todos, inclusive as mulheres que não votavam naquele período. Em segundo, uma nova Constituição que defendia vamos pôr assim, todos os direitos mais sociais dos brasileiros. A Constituição passada que nós tínhamos era um pouco mais engessada, não dava tanto né, poderes assim a esse povo que era tão sofrido. Então, como houve essa participação coletiva, voluntária, esse povo foi às ruas, as mulheres largavam os serviços, faziam fardas, faziam comidas, os homens de várias classes sociais iam para o fronte de batalha. Então, imaginamos um filme de Segunda Guerra Mundial, isso acontecendo no Vale do Paraíba, com bombas, com trincheiras, metralhadoras, aviões. Isso daí foi assim um banho de sangue. É triste nós lembrarmos disso, infelizmente, ainda mais quando hoje passa um feriado e grande parte das pessoas não conhece o real significado. Sim, é um feriado que quase ninguém realmente entende o motivo, isso, né? Então, não entende, porque ainda falta uma educação, principalmente nas escolas, para lembrar desse feriado. Até os anos 70 era muito comum se comemorar esse feriado. Lembrar, fazer vamos pôr assim, um desfile na própria cidade. Nós temos um desfile estadual, mas único só, né? Mas poucas pessoas sabem esse real significado. Tanto que esse feriado voltou a valer no calendário a partir do ano de 97, se eu não me engano, né? Antes ele não tinha no calendário ainda também, antes dessa data. Ele foi feito remanejado o calendário, foi colocado algumas datas, né?
colocado estadualmente esse daí, e depois nós temos aquele, curiosamente, nosso feriado até que municipal, né, que foi feito em 2005, de Santana, mais um feriado também, nesse mês. O senhor acredita que a morte desses estudantes foi o estopim para o início da guerra mesmo? Não, foi assim um motivo, a mais para se iniciar essa guerra. Mas já era um gosto vamos pôr assim, né, das altas elites paulistanas. Então, era já um anseio contra o governo federal, não para causar assim uma independência do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo se tornar um país com a vitória, não. Eles queriam mesmo uma defesa social desse povo. Porque vamos pôr assim, a classe alta de São Paulo estava quebrada. Os barões de café não eram mais nada. Grande parte deles chegaram ao suicídio. A Bolsa de Santos de café tinha acabado de inaugurar o prédio em 5 anos. Estava financiado pelo governo paulista. Nossa. E hoje virou o quê? Um museu. Então, um prédio que foi feito com toda uma arquitetura europeia, que gastou milhões de dinheiro naquela época, e hoje o seu significado se ruiu. Então, teve sim esse significado. Professor, e quais foram os resultados, então, desse movimento, depois que tudo isso aconteceu? E também se a gente vive reflexo desse movimento hoje em dia? Então, isso é importante. São Paulo saiu derrotada, infelizmente, né? Então, foram cerca de 85 mil combatentes, juntando as tropas federais e estaduais. Estaduais eram 35 mil voluntários. Nós tivemos uma baixa de cerca de 4 mil homens mortos no estado de São Paulo. Uma baixa alta. Desse reflexo todo, o São Paulo saiu ganhando em partes. Por quê? O governo Vargas fez uma Constituição nova. Tanto é que esse nome, né, Revolução Constitucionalista. Então, essa Constituição foi objetivada, o voto feminino foi dado, o voto para os analfabetos, para os negros. Isso deixou aberta a democracia brasileira. A partir desse momento, o Brasil poderia se tornar um pouco mais democrático. Só que se nós olharmos para a história, qual a primeira eleição que o Brasil teve pós-revolução? Foi só em 45. Então, vamos pôr aí 13 anos depois desse tempo, né, da Revolução. E hoje o reflexo ficou o seguinte, né? Se nós olharmos toda a propaganda da Revolução, toda a ideologia, a imagem do Bandeirante aparece muito. A imagem do povo paulistano, aquele povo forte, guerreiro, que ele não se conduz. Ele não deixa de ser conduzido, ele conduz sempre o outro. Então mostra essa modificação, até hoje fica no nosso cotidiano. Se nós passarmos hoje no Ibirapuera, temos o obelisco, em memória de todos os revolucionários que faleceram ali. Amanhã mesmo uma cerimônia que todo ano é feita a exumação no cemitério do estado de São Paulo, é levado os restos mortais para o memorial. Então todo ano é feito essa forma mesmo, né, de lembrar, juntamente com o desfile e essa cerimônia mesmo, para dar o valor a esses antepassados nossos. Professor, na época da Revolução, ali em 32, São Paulo chegou a ficar mal visto diante dos outros estados da Federação? Mal visto nem tanto, né? São Paulo teria alguns aliados, né? Entre aspas, né? Minas ficou de ajudar São Paulo, Paraná ficou de ajudar, Rio Grande do Sul. Mato Grosso ajudou, parece, né? Mato Grosso também, só que aí na hora mesmo da própria Revolução, todos ficaram contra. Então São Paulo ficou sozinha. Então as campanhas, né, doe seu ouro para o bem da Revolução, era a forma de São Paulo ganhar fundos, porque não tinha dinheiro. Tanto é que nós tínhamos, em 3 meses de batalha, nós tínhamos 2 meses de munição. Um mês foi puramente, vamos pôr assim, formas ilusórias de enganar o próprio inimigo. Então, aquela história da matraca que utilizavam na própria trincheira é um fato que alguns entrevistados que eu pude conhecer citaram. Então, foram fatos mesmo que ocorreram. Então, eles ficavam na trincheira, noite e dia ali, batendo aquela matraca. Os cariocas pensavam que era barulho da metralhadora, só que à noite que se confundiam. Por quê? Não viu o fogo cruzado. E acharam muito estranho. Como que pode acontecer isso? E aí um dos cariocas pularam as trincheiras e começaram a observar que os paulistas estavam todo mundo quieto. Não tinha munição mais. E aí começou um derramamento de sangue, né? Porque foi como uma forma até de se enganar, né? Esse povo do Brasil inteiro, né? E o Mato Grosso, os 2 campos principais foram divisa com o Paraná e Vale do Paraíba. Então, os 2 estados, né, que são limites, né, não apoiaram, né? Foram muito contra, né, São Paulo.
Professor, e a gente pode considerar que esse foi um dos acontecimentos mais importantes, marcantes da história da política brasileira? Sim, juntamente com uma batalha mesmo revolucionária, né? Nós tivemos outros momentos na política brasileira, né? Juntamente aí com o golpe militar, depois a redemocratização, mas esse foi um momento significativo mesmo e que marca o povo de São Paulo. Então, voltando um aspecto, né? Cabe então hoje, nossa sociedade e até membros da educação, levar adiante e propagar mais essa revolução, mostrar que houve a participação e principalmente houve essa comoção até na própria cidade, né? Mas não foi uma revolução pacífica, teve o sangue que você comentou, né? Teve, então foram 4.000 baixas, né? Então foi muita gente. Daqui da cidade nós perdemos 2, foram significativos, né? Cabo Diogo Oliver e nós perdemos o voluntário Fernando Pedro Franco. Cabo Diogo Oliver já era militar. Eu pude pegar nos jornais da Gazeta de São Paulo, no Arquivo do Estado, o jornal do dia que ele faleceu. Então, dando ali a lista dos falecidos do dia. Nos 2 dias seguintes, o pai dele pedindo que algum soldado pudesse mandar qualquer bem. Fosse um pedaço de roupa, não sei se fosse uma marmita, um cantil, qualquer coisa que era dele, para a família lembrar. E quando chegou na cidade o próprio corpo dele, foi uma comoção imensa, né? Na época o padre Cícero era o vigário da catedral, da antiga matriz, né? Desculpa. E ele fez uma missa campal na frente da igreja matriz, na Praça Coronel de Almeida. E depois nós tivemos a baixa maior, que foi do voluntário Fernando Pedro Franco, né? Ele foi mais, vamos pôr assim, lembrado porque ele não era militar, era um jovem futuro contador, era guarda-livros, né, naquela época, e ele simplesmente foi para aquela revolução pensando que iria ganhar, teria uma vida brilhante pela frente, uma família com um enorme poder na cidade, e infelizmente ficou nessa ilusão, mas morreu pelo bem de um Estado, pelo ideal que foi essa revolução. Entendi. Todas... Pode ir. Não, eu fiquei pensando, por que Mogi das Cruzes, então, participou tão efetivamente da Revolução? É pela proximidade, pela localização da cidade? Então, proximidade é um fator que nós temos aí, que pode se explicar, mas o engajamento político de Mogi. A política de Mogi sempre foi uma política em que, no momento, igual 32, foi uma época em que a política da cidade, juntamente com o Dr. Deodato Wertheimer, tinha um impacto muito grande com São Paulo. Então nós tínhamos uma relação muito de irmãs. Então os partidos políticos faziam grandes eventos, Mogi recebia os governadores, durante todas as décadas vieram para a cidade, então Mogi sempre foi engajada politicamente. Então a participação dela foi efetiva pela seguinte forma. Então Mogi, como passava aqui a Central do Brasil, a linha de trem, o trem blindado passava por Mogi, que era um trem que passava por dentro dele, se colocava as munições e os doentes. Então ele poderia até o Rio de Janeiro cruzar a fronteira do estado, ele seria neutro. Então ele passava por Mogi. E segundo, as tropas a pé também poderiam passar por aqui. Naquela ocasião, o Teatro Vasques e a Escola Coronel de Almeida foram 2 hospitais da cidade. Então mudaram a concepção de instituição e viraram, para o bem do povo, um hospital, porque não se tinha mais vagas no Vale do Paraíba. Estava totalmente já lotado. Queluz, Aparecida, Guaratinguetá, Cruzeiro, estava todos já sem vagas nenhuma. Então todos os doentes começavam a vir para Mogi antes de ir para São Paulo. Então foi uma forma de Mogi poder participar dessa revolução. Entendi. E todos esses voluntários que participaram foram tidos como heróis também, né, professor? Foram tidos como heróis, só que mesmo dessa forma não houve, vamos pôr assim, um significado, uma forma assim bem ampla, né, de reconhecimento deles. Faltou isso daí. O governo do estado ficou de ajudar esses voluntários, né? Nenhum dos voluntários recebe nenhuma pensão. Entendeu? Uma forma, vamos pôr assim, não de um incentivo, mas é uma forma mesmo de mostrar que o Estado está com ele numa hora pós-revolução, em que às vezes ele ficou, por algum motivo, com uma sequela, ou grande parte da sequela psicológica, né, daquele momento, né, que foi tão uma guerra, né, uma guerra. Então
Isso daí foi uma forma que hoje é importante. O Estado não tem essa ajuda, né, ampla. Né? Nós temos hoje vivos uma média de 20, se tiver vivo no Estado de São Paulo. Muito pouco. Grande parte já faleceu. E por que, professor, então, que esse feriado, essa data importante, acabou caindo no esquecimento? Como a gente comentou, poucas pessoas sabem, entendem o significado do feriado. Por que aconteceu isso? Então, possivelmente com essa migração de pessoas para São Paulo, né, como São Paulo, entre aspas, saiu derrotada, né, militarmente, mas ideologicamente vitoriosa. Caiu no esquecimento porque essas pessoas começaram a distorcer essa história. E depois ainda, né, nós tínhamos na década de 70 a matéria de civismo nas escolas, né, que isso era muito colocado em prática como uma forma de civismo no estado de São Paulo. Com a queda disso do currículo escolar, nos anos 80 e 90 em diante, o próprio currículo não contempla mais. Então, as crianças e os jovens não aprendem isso mais. Então, cabe mesmo aos pais, aos mais velhos, passarem isso. E os meios de comunicação, porque por grande parte na escola não vai aprender isso. Infelizmente, é um ponto que hoje o Estado deve rever esse currículo escolar. Hoje, 9 de julho, e a gente vê que quase todas as cidades paulistas têm uma avenida 9 de julho, né? E muita gente que nem a Terfilena falou, não sabe por que é 9 de julho. Não, com certeza. Caiu nesse esquecimento. Quase todas as cidades têm uma avenida 9 de julho. Sim. Tem uma avenida e, curiosamente, também, né, outro fato, né? Todas as cidades do estado de São Paulo têm uma rua Getúlio Vargas, presidente, menos a capital. Por essa repulsa contra o Getúlio Vargas. Uma briguinha feia. É uma briga. São Paulo sempre teve essa briga. Ele vinha para São Paulo, só que ele não era recebido com as glórias de um presidente durante seus 15 anos de mandato. Mas ficou essa mágoa muito grande. A gente pode dizer, então, que era São Paulo contra o Brasil? Com certeza. São Paulo contra o Brasil. Até curiosamente, né, como falei, né, voltou alguns ícones, né, do Estado. Né? São Paulo emitiu papel moeda com, em vez de rostos, né, de heróis nacionais, mas sim o rosto de heróis estaduais, bandeirantes. Então, se colocava na nossa moeda durante esses 3 meses, foi rodado moedas estaduais. Ela ficou totalmente isolada. Era um patriotismo estadual. Estadual. Houve vamos pôr assim, né, uma forma de se passar essa revolução bem didática, né, foi a própria minissérie Um Só Coração. Nessa minissérie, você pode observar muito bem ali como era quem não estava nessa revolução, como era um empresário que precisava viajar, aquela pessoa que precisava tratar de saúde no Rio de Janeiro. Então, ela poderia ir só de barco. Então, sair de Santos até o Rio. Ela tinha essa neutralidade. Pela fronteira terrestre, vamos pegar assim, pela Dutra, né? Nós não tínhamos essa forma de atravessar. Se você chegasse na divisa do Rio de Janeiro, na Barra da Fluminense, você seria ali barrado. Então era muito difícil. Foi um período de 3 meses assim intensos e de notícias que nunca seriam tão boas, né? Então sempre quando chegava um carro na casa de uma pessoa, com certeza era para avisar de um falecimento. Na época chegou a ser cogitado, talvez a intenção não era essa, até o senhor disse no começo, mas de São Paulo se separar do Brasil, chegou a ser cogitado isso? E se isso acontecesse, como que seria? Então, se isso acontecesse, né? É um fator interessante, né? Por quê? Quem inventou toda essa história foi o próprio governo Getúlio para colocar todos os estados contra São Paulo. Por quê? São Paulo, naquele período, já era o coração econômico do Brasil, né? Aquela máquina que move toda essa engrenagem monetária. Hoje, se São Paulo fosse independente, fosse sozinha, um país, ela tem um PIB hoje que é maior que o da Argentina. Hoje, o contingente da Polícia Militar Estadual é maior que do Exército Argentino. Então, se compararmos com países da América Latina, São Paulo hoje é uma potência. O próprio governador ele tem forças hoje no presidente. Tanto é que hoje o governador do estado, juntamente, ele responde com o prefeito da capital também. Porque é todo o impacto que nós temos nessa relação. Poderia se tornar uma independente? Eu acho que seria muito difícil. Entendeu? A Constituição barraria isso daí. O Brasil inteiro viria contra, então seria uma comoção, seria uma forma de manifesto, acho que ao extremo de São Paulo se distanciar do Brasil. Acho que não aconteceria, não. Possivelmente, se acontecesse, seria um país bem sucedido.
Professor, e ideologicamente falando, essa revolução contribuiu então um pouco, em partes, com os direitos que nós temos hoje, a democracia, o voto, diante de todas as falhas que vivemos, contribuiu um pouco, sim, para esse sistema de hoje em dia? Contribuiu mais, vamos dizer, na relação democrática, no voto. Porque Getúlio fez essa Constituição, ela vigorou de 34, que depois ela foi feita, até 37. Em 37 ele fez uma outra Constituição em que ele se baseou numa Constituição polonesa, que até ela é apelidada de polaca. Essa Constituição deu para ele poderes extremos. Então, caiu por terra a Constituição de 32, que foi totalmente idealizada ali para ser colocada em 34 mesmo como uma Constituição promulgada. Então, ela valeu como grande ideologia. Hoje, por grande parte, nós podemos resgatar isso, mostrando para a juventude, mostrando para a população que há uma comoção, podemos fazer diferença, é só nos unirmos. Pegando em armas ou não. Grande parte seria bom se não pegasse em armas, né? Então, mostrando que podemos exercer nossa democracia através do voto. Hoje, se nós falarmos como pode mudar esse contexto, né, de corrupções, uma política que cada vez mais o brasileiro perde o gosto, porque ele vê tanta coisa errada, mas ele vai fazer manifestação na rua, não vai adiantar, ninguém escuta. Os meios de comunicação podem filmar, podem mostrar, mas o impacto é muito limitado. A única chance mesmo dele vai ser o voto. Sem o voto, ninguém entra. E hoje, ainda mais com esses recursos que nós temos, nós sabemos que não temos fraudes eleitorais, então é só o voto. Então, saber mesmo quem votar. Nossa revolução para hoje, então, seria o voto consciente ou até uma estratégia aí para mudar a situação. Mudar essa situação. Aproveitar esse ano que nós temos eleições municipais, né, e podemos hoje colocar essa forma democrática em atuação. Professor, muito obrigada pelas informações. Por nada. E até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado e um bom dia e bom feriado. Igualmente.